Salve, 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 sétimo ano! Hoje a gente começa o nosso caderno 5, galerinha. Então vamos aí, acompanhando junto. Belezinha? Então lá na página 6 do caderno 5. Expandindo as fronteiras na América. São Paulo é hoje a cidade com a maior população do Brasil. São mais de 11 milhões de pessoas na capital paulista. No fim do século XVII, porém, São Paulo era uma acanhada vila do interior. Por essa época, a maior cidade da colônia portuguesa era sua capital, Salvador, com cerca de 60 mil habitantes, segundo alguns estudos. O crescimento da população de uma cidade ou de uma vila depende de diversos fatores. Um deles, naturalmente, é a taxa de nascimentos. Quanto mais crianças nascerem, maior será a população do lugar, do local. Outro fator é a chegada de pessoas provenientes de outras regiões ou de outros países. A isso se dá o nome de migração. Por que muitos se mudam de um lugar para outro? Muitas vezes, isso ocorre quando as pessoas buscam emprego ou segurança, por exemplo. Mas também podem se mudar para fugir de conflitos, como a guerra, ou de outros problemas no país ou região, como a fome e as perseguições religiosas e políticas. Dos portugueses que vieram para a colônia de Portugal, muitos procuravam principalmente riquezas. Outros pensavam em melhorar de vida com seu trabalho ou com a exploração do trabalho de indígenas ou africanos escravizados. Nesse capítulo, vamos estudar a expansão da colônia portuguesa e a formação de vilas e cidades nas terras da América sob o domínio de Portugal. Por volta de 1580, o processo de conquista e de colonização das terras da América, que os portugueses consideravam suas, se restringia a alguns pontos do litoral. A partir dessa data, o processo ganhou impulso e outros núcleos de povoamento começaram a surgir. Diversos fatores concorreram para isso. Por exemplo, nas atuais regiões Norte e Nordeste foram construídos fortes para proteger as terras das investidas de outras nações europeias. Quase ao mesmo tempo, a criação de gado estendeu-se pelo interior nordestino. Novos colonos começaram então a ocupar essas localidades. Enquanto isso, expedições partiam da vila de São Paulo em busca de ouro e de indígenas para escravizar. Essas expedições eram chamadas de bandeiras e seus integrantes eram os bandeirantes. Outro fator que contribuiu para a expansão da colônia foi a unificação entre Portugal e Espanha na União Ibérica. Essa união durou de 1580 até 1640. Com ela, cessaram por algumas décadas as disputas entre os dois reinos pelas terras da América. Com o fim das disputas, bandeirantes saídos de São Paulo começaram a entrar nas terras que ficavam a oeste da linha de Tordesilhas, ou seja, terras que, pelo tratado, seriam da Espanha. Nas páginas seguintes, vamos ver como foi esse processo de colonização. Aí temos uma imagem na página 7 e o texto diz para que a gente observe a imagem, que é uma gravura do holandês Arnoldus Montanus, que representa um forte na foz do rio Ceará. O pequeno povoado que vemos ao redor do forte deu origem à atual cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará. Ao longo do tempo, esse forte teve vários nomes e sua história ajuda a entender melhor o processo de colonização portuguesa no litoral da atual região Nordeste. Olha que bacana. Estamos vendo nessa imagem aí o surgimento de Fortaleza. Olha que bacana. Por volta de 1580, o limite da colonização portuguesa no Nordeste do território
era a capitania de Itamaracá, hoje pertencente ao estado de Pernambuco. Faltavam colonos para ocupar o norte dessa região, e os poucos que se aventuravam por lá deparavam com valente resistência indígena. Para efetivar a colonização, o governo da União Ibérica determinou a construção de fortes nesses locais. Assim, entre 1580 e 1600, foram erguidas algumas fortificações. Em torno delas se formaram vilas e cidades, que hoje fazem parte dos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, como mostra o mapa abaixo aí na página 8. Em 1605, o governo geral enviou um grupo de homens para desbravar a região hoje ocupada pelo estado do Ceará, região que vemos representada nas imagens da página 7 e 9. Após lutar contra os indígenas, esse grupo ergueu um forte que recebeu o nome de São Tiago. Obrigado. Entretanto, a resistência indígena à ocupação das suas terras foi imediata e o forte foi abandonado pelos colonizadores. Outro grupo de colonizadores foi enviado à região em 1611. Na expedição iam um religioso e 6 soldados. Dessa vez, os colonos conseguiram estabelecer uma aliança com alguns grupos indígenas. Com a ajuda desses nativos, ergueram outro forte no mesmo lugar do anterior. A ele se deu o nome de Forte de São Sebastião. Conquistada essa área, pouco tempo depois, foi construído mais ao norte o Fortim de Nossa Senhora do Rosário, na região de Jericoacoara, hoje também no estado do Ceará. Em 1644, o Forte de São Sebastião foi destruído por indígenas que mataram os seus ocupantes holandeses. Pouco tempo depois, outro grupo de holandeses ergueu no local um novo forte, agora denominado Schonenborg. Estou falando holandês, galera. É isso. Aí temos uma representação ao lado, aí na página 9, desse forte. No centro da imagem ao lado, feita em 1645 pelo pintor holandês Frans Post. E a importância dos fortes. Além de implantar núcleos populacionais, a intenção do governo da União Ibérica era que esses fortes servissem de base ao combate contra os franceses, que tentavam se instalar na região. Nessas tentativas, um grupo de franceses ergueu um pouco mais para o norte um povoado ao qual se deu o nome de São Luís, do qual surgiria a cidade que é hoje capital do estado do Maranhão. Em 1615, os franceses foram expulsos da região por tropas da União Ibérica. Alguns anos mais tarde, em 1630, forças holandesas ocuparam regiões da capitania de Pernambuco. Em 1637, o Forte de São Sebastião, na capitania do Ceará, que vemos na imagem desta página, caiu sob domínio holandês. Em 1654, os holandeses foram expulsos definitivamente do Nordeste. Nessa época, a União Ibérica já tinha chegado ao fim e essa região estava novamente sob controle exclusivo de Portugal. Além de soldados e colonos portugueses e luso-brasileiros, boa parte das tropas que venceram o conflito era composta de indígenas aliados ou de escravizados. Beleza, galera? Então paramos ainda aqui na página 9 sobre a agricultura de subsistência e o gado. É isso, pessoal. Eu espero mesmo que vocês estejam acompanhando as videoaulas, que estejam entendendo e principalmente que vocês estejam realizando as tarefinhas que são propostas para vocês.
Beleza, galera? Então é isso. Nos vemos por aí. Um abraço. Fui.